Queria voltar um pouquinho sobre a questão eleitoral. O senhor recentemente se associou de maneira muito próxima ao MBL, né? O Movimento Brasil Livre, foi no congresso deles, eles apoiaram o senhor e tudo mais. E desde então nós tivemos aí alguns episódios constrangedores, até mais do que isso, né? Teve a declaração do deputado Kim Kataguiri sobre o nazismo, que deu muita repercussão, e agora os áudios sexistas do deputado Arthur Duval. Queria perguntar para o senhor se ainda vale a pena o senhor manter essa associação com o MBL, ou seja, os ganhos eleitorais, políticos, de estar junto deles, ainda se sobrepõem a esse desgaste que acaba, de uma certa forma, respingando no senhor? Fábio, essas declarações do deputado Arthur são aceitáveis, elas, de fato, ali foram repugnantes. Quando eu tive conhecimento dessas declarações, isso foi sexta-feira, no final ali da tarde, início da noite, nós emitimos um comunicado, uma nota que colocamos na internet, no Twitter, de imediato repúdio e apontando que nós não aceitávamos aquele tipo de declaração, que aquelas declarações eram ofensivas e representavam uma violência moral contra as mulheres, que nós somos contra toda espécie de declaração semelhante. E nós, desde logo, colocamos que não aceitávamos mais partilhar o palanque com o deputado Arthur. Então, nós reagimos de imediato àquele episódio fazendo a coisa certa. Aquilo a gente não pode, de qualquer maneira, tolerar. Agora, eu acho que esse episódio, e acho que talvez esse seja o ponto mais importante para nós, aqui, mais do que a questão relacionada aqui ao deputado, é a gente extrair uma lição disso. Porque essas violências morais ocorrem com frequência. Não são só envolvendo aí deputados, personagens mais conhecidos, mas acontece isso no nosso dia a dia. Eu acho que esse episódio tem que servir de lição para nós, homens, que nós temos que ter uma posição mais clara e firme contra declarações que representam qualquer espécie de violência moral contra as mulheres. Mas a sua aliança com o MBL se mantém, por exemplo? O senhor continua contando com o MBL para a sua campanha? O senhor continua aliado deles? Continua... junto com ele? O MBL não se confunde necessariamente com o deputado. E ele saiu do MBL. O Podemos também, ele estava afiliado ao Podemos. O Podemos, de imediato, abriu um procedimento administrativo disciplinar. O que nos envergonha, o fato envergonha, mas o fato é do deputado. Seria vergonhoso para nós se nós não tivéssemos reagido. Nós fizemos isso no primeiro momento. Agora, o ponto principal é esse. Qual é a lição que nós extraímos desse episódio? Nós vamos continuar tolerando declarações sexistas dessas. E não acontecem só no ambiente público ou em áudios privados. Isso acontece no nosso dia a dia. São tentativas de intimidar as mulheres. Claro que as mulheres têm plenas condições de se defender e elas têm feito isso. Mas eu acho que é o momento de nós, homens, assumirmos também um protagonismo em censurar esse tipo de comportamento e censurar, não ficar com aquela risadinha ou aquele silêncio envergonhado e a gente censurar quem fala isso. Seja que isso aconteça no ambiente público, seja no ambiente privado, seja num vestiário, seja em qualquer ambiente. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que extrair. Seu programa de governo terá algo nesse sentido, assim, de ações nesse sentido? Certamente, certamente. Primeiro, você tem vários problemas envolvendo aqui as mulheres, né? Violência contra a mulher física, principalmente relacionada à violência doméstica. A violência moral. Do outro lado, você tem que ter medidas que evitem que as mulheres tenham cerceadas as suas oportunidades no mercado de trabalho ou mesmo na administração pública. Tem que se dar o exemplo. Você tem que ter uma presença maior de mulheres, não só nos cargos de autodireção das empresas, mas também dentro dos ministérios do governo. Não estou dizendo que você tem que obrigar isso. Obrigar não funciona muito bem. Mas você pode dar o exemplo, colocando, por exemplo, mulheres em destaque em posições de governo em uma quantidade maior do que tem agora. Vamos lembrar um episódio que foi um pouco constrangedor, durante lá o governo Temer, que tinha um ministério composto exclusivamente de homens. Não foi uma coisa boa, uma mensagem errada. Acho que o governo Temer fez algumas reformas importantes e merece elogio por isso, mas nesse ponto mandou uma mensagem errada para a sociedade. Eu tenho uma filha, eu quero que ela cresça no mundo
em que ela tenha cada vez mais oportunidades. Então, doutor... E é responsabilidade de todos nós construir esse caminho.